As luzes do palco piscavam em tons de vermelho e dourado, ofuscando a visão de Pedro enquanto ele encarava a plateia. O suor deslizava pela sua testa, mas ele não sabia se era por causa dos holofotes ou do peso que sentia no peito. Ali, de pé, em frente a uma multidão aplaudindo, ele deveria se sentir vitorioso. Afinal, era o momento que ele sempre sonhava, o prêmio de melhor empresário do ano. Mas, enquanto segurava o troféu brilhante nas mãos, algo não parecia certo. Pedro cresceu em um bairro humilde, onde as casas eram de tijolos à vista e as crianças brincavam na rua até tarde da noite. Seus pais, Dona Marina e seu Antônio, eram pessoas simples. Seu Antônio era pedreiro, e Marina cuidava da casa e dos filhos, sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades que enfrentavam. Eles viviam com pouco, mas o que faltava em dinheiro sobrava em amor. O sonho de Pedro de ser alguém de sucesso surgiu cedo, alimentado pelo desejo de dar à sua família uma vida melhor. Eu vou ser grande, ele repetia para si mesmo a cada tijolo que ajudava o pai a carregar. E ele foi. Anos de estudo e trabalho duro o levaram a ser dono de uma das maiores empresas de construção civil do país. Ele transformará o que aprenderá com o pai em uma visão de negócios que revolucionou a forma de construir habitações populares. Seu nome agora estava em revistas, capas de jornais, e as pessoas o admiravam como exemplo de superação. Mas, no fundo, Pedro não se sentia inteiro. Naquela noite de premiação, entre aplausos e flashes, uma lembrança o atingiu como um soco. Era de uma tarde anos atrás, quando ele ainda trabalhava como assistente em uma pequena construtora. Seu Antônio havia visitado o canteiro de obras onde Pedro estava trabalhando e, com seu jeito modesto, ficou ali, observando, com um orgulho mal disfarçado no rosto. Pedro, ocupado demais para prestar atenção, havia passado por ele com um aceno rápido. "Tenho muito trabalho", disse, quase sem olhá-lo nos olhos. Aquela lembrança agora parecia mais forte do que o brilho do prêmio em suas mãos. De volta ao presente, Pedro respirou fundo e olhou para o público. Sabia que precisaria falar, agradecer pelo reconhecimento, mas suas palavras estavam presas na garganta. Ele tinha tudo o que um dia sonhara: dinheiro, prestígio, poder. Mas ao custo de quê? Quantas vezes havia ignorado os ensinamentos simples de seu pai, que sempre lhe dizia que o verdadeiro valor de um homem não estava no que ele conquistava, mas no modo como ele tratava os outros. "Eu quero agradecer", começou, a voz um pouco trêmula, "mas hoje percebo que este prêmio não é apenas meu. Ele pertence a alguém muito especial, que me ensinou a importância de cada tijolo, de cada suor derramado. Meu pai." A sala ficou em silêncio, e Pedro sentiu um nó apertar sua garganta. Não era o discurso que as pessoas esperavam ouvir de um magnata bem-sucedido, mas era o único que ele conseguia fazer. "Meu pai trabalhou a vida inteira para construir a casa onde morávamos. Nunca foi a mais bonita, nem a maior, mas foi onde aprendi as lições mais importantes sobre humildade e trabalho duro. Ele me ensinou que não importa o quão alto você chegue, o que importa é como você trata aqueles que estão ao seu redor. E eu esqueci disso por muito tempo." As palavras saíam entrecortadas, e ele não pôde deixar de pensar em quantas vezes priorizou negócios em detrimento da família. Quantas ligações da mãe ele ignorara, quantas visitas adiara, sempre com a desculpa de que estava ocupado demais. Agora, com tudo que conquistara, Pedro sentia que estava perdendo a única coisa que realmente importava: a conexão com suas raízes, com sua essência. O prêmio em suas mãos parecia mais pesado do que nunca. Aplausos tímidos começaram a ecoar pela sala, mas Pedro não se importava com os olhares curiosos ou com a mídia ali presente. Tudo o que ele queria naquele momento era consertar o que estava quebrado dentro dele. Com o coração apertado, ele decidiu que precisava voltar para casa, para o lugar onde tudo começou. Parte 2. Voltar ao começo. Pedro desceu do palco com o troféu em mãos, mas seu coração estava pesado, quase sufocado pela enxurrada de lembranças. Ele sabia o que precisava fazer, mas o caminho de volta às raízes não seria fácil. Enquanto a festa de premiação se desenrolava ao seu redor, ele se sentia alheio àquele ambiente. Sorria mecanicamente para os elogios que recebia, mas seu pensamento já estava longe dali. Naquela mesma noite, Pedro decidiu que iria visitar seus pais na manhã seguinte, algo que não fazia havia meses. A vida havia se tornado um turbilhão de compromissos, reuniões e viagens de negócios, e ele sempre encontrava desculpas para adiar a viagem ao bairro onde crescerá.
Mas, dessa vez, nada o impediria. Ele não queria mais fugir do que realmente importava. Na manhã seguinte, pegou a estrada em direção ao antigo bairro. As lembranças de sua infância vieram como flashes. As brincadeiras de bola com os amigos na rua de terra, o cheiro do café que sua mãe fazia nas manhãs de domingo, e o som da gargalhada de seu pai quando contava histórias sobre os causos de sua juventude. Eram memórias que, por muito tempo, ele havia deixado de lado, na tentativa de se afastar da vida simples que conheceu. Agora, porém, tudo aquilo parecia tão valioso quanto qualquer prêmio ou reconhecimento que ele pudesse ter recebido. Ao chegar na casa dos pais, Pedro notou que nada havia mudado. As paredes ainda estavam desbotadas, o portão rangia ao abrir, e o pequeno jardim que sua mãe tanto cuidava estava ali, com as mesmas flores que ele lembrava. Quando tocou a campainha, sentiu uma mistura de nervosismo e arrependimento. A porta se abriu lentamente, revelando Dona Marina, com o rosto marcado pelo tempo, mas o mesmo sorriso caloroso de sempre. "Pedro!" ela exclamou, abraçando-o com força, como se ele ainda fosse o menino que saía correndo para brincar na rua. Pedro retribuiu o abraço com uma intensidade que não conseguia expressar em palavras. Aquele gesto simples, aquele toque familiar, trazia de volta uma sensação de pertencimento que ele nem sabia que havia perdido. Ao entrar, encontrou o pai sentado na poltrona de couro desgastada, assistindo a um jogo de futebol na televisão. "Olha só quem apareceu", seu Antônio disse, levantando-se com dificuldade, mas com um brilho no olhar. "O grande empresário." Pedro sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras. Sim, ele tinha alcançado sucesso, mas a que custo? Aproximou-se do pai e o abraçou com força, mais do que nunca consciente do quanto havia negligenciado esses momentos. "Desculpa, pai, por não ter vindo antes", Pedro murmurou, a voz embargada pela emoção. Seu Antônio deu um tapinha em suas costas e riu baixinho. "Que nada, rapaz. Você está ocupado demais conquistando o mundo. O importante é que você está aqui agora." Mas, para Pedro, estar ali agora já não parecia suficiente. Durante a tarde, ele ficou na casa dos pais, aproveitando o tempo com eles como não fazia há anos. Cada detalhe da casa simples o trazia de volta a quem ele realmente era. A comida caseira da mãe, o cheiro do café recém-passado, e até o som do velho rádio que tocava músicas antigas pareciam curar algo dentro dele. Conforme a tarde avançava, Pedro e seu pai se sentaram no quintal, sob a sombra de uma grande árvore. Era o lugar preferido de seu Antônio, onde ele sempre passava horas após o trabalho, descansando e apreciando a simplicidade da vida. "Lembro quando você era pequeno", seu Antônio começou, olhando para o horizonte. "Você sempre dizia que ia ser grande, que ia conquistar o mundo. E, olha só, você conseguiu." Pedro, por um momento, sentiu orgulho em seu peito, mas logo foi tomado por uma sensação de vazio. "Consegui, pai. Mas, às vezes sinto que perdi algo no caminho." Seu Antônio virou-se para ele, os olhos cheios de sabedoria. "Sabe, filho, o sucesso é uma coisa boa, mas ele não vale nada se a gente esquece de onde veio. Eu sempre te disse que não importa o quão longe você vá, nunca deixe de lembrar o valor das pequenas coisas. O respeito, a honestidade, a humildade, isso é o que realmente importa." Aquelas palavras ecoaram na mente de Pedro. Ele sempre quis mais, sempre correu atrás do sucesso, mas havia perdido de vista as lições mais simples, aquelas que seu pai tentará ensinar a vida inteira. Sentia uma dor profunda no peito, uma dor de arrependimento, mas também uma vontade crescente de consertar as coisas. "Acho que me perdi pelo caminho, pai", Pedro confessou, a voz baixa. "Coloquei o sucesso acima de tudo, e esqueci o que realmente importa." Seu Antônio deu um leve sorriso e colocou a mão no ombro do filho. "Não tem problema se você se perdeu, Pedro. O importante é que você encontrou o caminho de volta." Pedro ficou em silêncio, deixando aquelas palavras ressoarem dentro dele. Seu pai estava certo. Ele ainda podia fazer as coisas de maneira diferente. Ainda havia tempo para se reconectar com as coisas que realmente importavam. A tarde terminou com um jantar simples, mas para Pedro, foi um dos mais significativos de sua vida. Sentado à mesa com seus pais, em uma casa que poderia parecer modesta aos olhos dos outros, ele sentiu uma riqueza que nenhum prêmio ou conta bancária jamais poderia lhe proporcionar. Parte 3.
redefinindo o sucesso. Os dias que se seguiram àquela visita à casa dos pais transformaram Pedro. Ele voltou à sua rotina de trabalho, mas algo havia mudado profundamente dentro dele. A grandiosidade dos arranha-céus e as reuniões em salas luxuosas já não o impressionavam como antes. Cada vez que olhava para os números crescentes nos relatórios da empresa, sua mente voltava para a simplicidade da vida que seus pais levavam, para a casa modesta onde ele havia aprendido as lições mais importantes de sua vida. Ouvindo as palavras de seu pai, Pedro começou a se perguntar o que realmente significava ser grande. Durante anos, ele havia associado sucesso a acumular dinheiro, reconhecimento e poder. Mas agora, a definição de sucesso parecia outra. Começou a perceber que seu crescimento pessoal estava estagnado, que ele havia esquecido as virtudes que fizeram parte de sua criação: humildade, gratidão e o respeito pelas pequenas coisas. Pedro decidiu que era a hora de mudar o modo como administrava sua empresa. Ao invés de buscar apenas lucros e expansão, ele queria que sua companhia representasse algo maior, algo mais humano. Lembrou-se do orgulho que seu pai sentia ao construir casas simples, mas seguras e dignas, para famílias de baixa renda. Seu Antônio sempre dizia: uma casa não é apenas um monte de tijolos, é um lugar onde as pessoas vivem seus sonhos. Aquele conceito estava gravado na alma de Pedro, mas, em sua busca por sucesso, ele havia se afastado disso. Foi então que Pedro tomou uma decisão radical. Ele não construiria mais apenas prédios luxuosos ou condomínios de alto padrão. Seu foco seria em projetos sociais que pudessem oferecer moradias acessíveis e de qualidade para as pessoas que mais precisavam. Ele sabia que seria um desafio convencer os investidores, mas também sabia que esse novo caminho faria sentido não só para ele, mas para a sociedade. No primeiro dia de reunião com a diretoria, Pedro entrou na sala com um olhar firme. Enquanto seus executivos revisavam os números crescentes do último trimestre, ele mal prestava atenção. Seus pensamentos estavam voltados para a ideia de como poderia transformar a empresa em algo que verdadeiramente importasse. Eu quero falar com vocês sobre uma nova direção para nossa empresa, Pedro disse de forma direta, interrompendo a apresentação. Todos os olhares se voltaram para ele, intrigados. Alguns de seus diretores pareciam surpresos, outros um pouco desconfiados. Pedro sempre fora conhecido por ser ambicioso, por buscar o próximo grande negócio, então o que ele estava prestes a anunciar parecia incomum. Sei que estamos indo bem financeiramente, continuou ele, mas tenho pensado muito sobre o impacto que estamos causando. Não estou mais interessado em apenas construir prédios altos e condomínios caros. A partir de agora, quero que nossa empresa se concentre em oferecer habitação acessível para pessoas de baixa renda. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Um dos diretores, Marcos, um homem de meia-idade com vasto conhecimento do mercado, franziu a testa. Pedro, isso vai afetar nossos lucros. Esse setor é arriscado. O retorno financeiro pode ser muito menor do que o que estamos acostumados. Pedro já esperava essa reação. Ele sabia que seria difícil, que a maioria das pessoas não entenderia sua mudança de visão. Mas ele estava preparado. Eu sei que pode parecer arriscado, mas acredito que estamos em uma posição em que podemos fazer a diferença. Não se trata apenas de dinheiro. Se fizermos isso da maneira certa, podemos ajudar milhares de pessoas a terem uma vida melhor, além de sermos pioneiros em um mercado subestimado. A sala ficou em silêncio. Alguns executivos ainda pareciam hesitantes, mas outros começaram a perceber a profundidade da proposta de Pedro. Ele estava oferecendo mais do que uma nova direção. Estava propondo um propósito maior, uma chance de usar o poder e os recursos da empresa para um bem maior. Marcos, que a princípio havia demonstrado resistência, ponderou por um momento e então falou. Pedro, eu sempre admirei sua visão de negócios, e sei que você tem a capacidade de enxergar além do óbvio. Se você acredita que podemos fazer isso, então estou com você. Mas precisamos de um plano sólido. Algo que garanta que não vamos perder nossa estabilidade financeira. Pedro acenou com a cabeça, sabendo que seria preciso planejamento. Ele estava disposto a fazer as concessões necessárias para equilibrar a visão social com a sustentabilidade do negócio. Mas, acima de tudo, ele estava comprometido com a nova missão da empresa, colocar a dignidade e a humildade no centro de tudo. E assim começou a transformação. Nas semanas que se seguiram, Pedro e sua equipe desenvolveram projetos voltados para a construção de moradias populares,
com foco especial em sustentabilidade e infraestrutura de qualidade. Ele não estava interessado em construir soluções provisórias ou de baixa qualidade. Pedro queria que as famílias que adquirissem as casas tivessem orgulho de viver nelas, da mesma forma que seu pai se orgulhava de cada casa que construía com suas próprias mãos. A mudança trouxe críticas e resistência, especialmente de alguns investidores que preferiam um lucro rápido e garantido. Mas Pedro sabia que estava no caminho certo. Ele sentia-se mais realizado do que jamais se sentirá ao receber prêmios ou fechar grandes contratos. Agora, cada nova construção significava algo mais profundo, significava devolver a dignidade a quem mais precisava. Meses depois, a empresa de Pedro foi notícia, mas por um motivo diferente do habitual. Não eram os arranha-céus luxuosos que estampavam as capas das revistas de negócios, mas um projeto de habitação popular em uma das áreas mais carentes da cidade. E, ao invés de ganhar aplausos por mais um grande empreendimento milionário, Pedro agora era reconhecido por seu compromisso com a mudança social. Naquele dia, sentado em sua mesa de escritório, Pedro olhou para a fotografia emoldurada de seus pais no canto da sala. Seu pai, com um chapéu de pedreiro na cabeça, e sua mãe com um sorriso acolhedor. Ele sabia que estavam orando suas raízes, que havia reencontrado o caminho que quase perderá. Agora, o sucesso não era mais medido pelo dinheiro que ele ganhava, mas pelas vidas que ele ajudava a transformar. Parte 4. Um novo legado. Com o novo foco de sua empresa, Pedro sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava construindo algo realmente significativo. Não se tratava mais apenas de edifícios ou de lucro, mas de criar um legado que impactaria positivamente a vida de milhares de pessoas. A cada projeto de habitação popular que era concluído, ele sentia que estava devolvendo dignidade a famílias que, assim como a sua, tinham lutado para sobreviver com o mínimo. As reações do mercado foram mistas. Alguns analistas consideraram sua decisão arriscada, outros aplaudiram a iniciativa como inovadora e necessária. Mas o que mais impressionava Pedro era o impacto direto nas pessoas. Ele começou a visitar frequentemente as comunidades onde as casas estavam sendo construídas, conversando com os futuros moradores, ouvindo suas histórias e entendendo suas necessidades. Em cada rosto, ele via o reflexo de sua própria infância, a luta diária de seus pais, a esperança por um futuro melhor. Um desses encontros, porém, marcou Pedro profundamente. Era uma manhã ensolarada quando ele visitou um dos maiores projetos de sua empresa, no bairro de Vila Esperança. As casas já estavam quase prontas, com as paredes pintadas de cores vibrantes e os jardins começando a tomar forma. Pedro caminhava entre as construções, observando o trabalho com orgulho, quando uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou timidamente. "O senhor é o dono da construtora?" ela perguntou, com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Pedro sorriu, acenando com a cabeça. "Sim, sou eu." A senhora deu um passo à frente, ainda hesitante, mas seus olhos brilhavam de emoção. "Eu só queria agradecer. Não sei se o senhor tem ideia do que isso significa para nós. Essa casa é o que minha família sempre sonhou, e jamais pensamos que seria possível." Pedro, tocado pela sinceridade da mulher, estendeu a mão para cumprimentá-la. "Fico muito feliz que estejam satisfeitos. É para isso que estamos aqui, para ajudar famílias como a sua a realizarem seus sonhos." A senhora apertou sua mão com firmeza, e então olhou em seus olhos, como se quisesse compartilhar algo mais profundo. "Sabe, moço, eu trabalhei a vida inteira como doméstica, e meu marido foi pedreiro, como seu pai. Juntos, criamos 3 filhos, mas nunca conseguimos juntar dinheiro suficiente para uma casa. Sempre moramos de aluguel, mudando de lugar quando não conseguíamos mais pagar. Quando me disseram que íamos conseguir uma casa nossa, eu quase não acreditei. Parece até um milagre." Aquela história ressoou em Pedro de uma forma que ele não esperava. Era como ouvir a vida de seus próprios pais sendo contada por outra pessoa. A humildade daquela senhora, o esforço silencioso de uma vida inteira de trabalho duro e a alegria de finalmente conquistar algo que muitos consideram simples, um lar próprio, tocavam Pedro em um nível pessoal. Ele então percebeu que, por mais sucesso que ele tivesse alcançado, essas pessoas, que lutavam todos os dias sem reconhecimento, eram as verdadeiras heroínas. Suas conquistas não vinham com troféus ou manchetes de jornal, mas eram tão ou mais valiosas quanto qualquer prêmio que ele já havia recebido. "Meu pai também era pedreiro", Pedro comentou,
com um sorriso melancólico. E foi ele quem me ensinou a importância de cada tijolo colocado em uma casa. Eu perdi de vista isso por um tempo, mas agora eu vejo que essas pequenas vitórias, como a sua, são o que realmente importa. A senhora sorriu, seus olhos lacrimejando de gratidão. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Não pelo dinheiro ou pelo tamanho da sua empresa, mas porque você está ajudando pessoas. Isso é o que conta, no final. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquelas palavras simples traziam um peso enorme. Ele havia gastado anos correndo atrás de um conceito de sucesso que, no fim das contas, era vazio. Agora, ele entendia que o verdadeiro legado que deixaria não estava nas cifras que sua empresa gerava, mas nas vidas que ele tocava. Nos meses seguintes, Pedro continuou a expandir os projetos de habitação popular, mas sua visão foi além disso. Ele começou a investir em programas de capacitação para jovens das comunidades, oferecendo estágios em sua empresa e ajudando-os a desenvolver habilidades na área da construção civil. Assim, ele não apenas estava oferecendo lares, mas oportunidades para que as pessoas pudessem se sustentar e prosperar. E Pedro, ao caminhar pelas ruas dessas comunidades, já não era mais visto como um empresário distante ou inacessível. As pessoas o chamavam pelo nome, cumprimentavam-no com sorrisos e palavras de agradecimento sinceras. Ele era um de seus, alguém que entendia suas lutas e estava ali para ajudar, não por caridade, mas por um senso de responsabilidade e conexão. Um dia, sentado ao lado de seu pai sob a sombra daquela árvore no quintal, Pedro compartilhou com ele o impacto que as palavras daquele homem haviam tido em sua vida. Você me ensinou algo que eu demorei a entender, pai, disse Pedro, olhando para seu Antônio, cujas mãos calejadas repousavam sobre o joelho. Sucesso não é só o que a gente constrói para nós mesmos. É o que deixamos para os outros. Seu Antônio sorriu, orgulhoso. Sempre soube que você iria longe, filho. Mas fico mais feliz em saber que você encontrou o caminho de volta para casa. Pedro assentiu, sabendo que aquela conversa resumia toda a jornada pela qual ele havia passado. Agora, ele tinha certeza de que sua vida havia se alinhado novamente com o que mais importava. E naquele momento, sob a sombra da velha árvore, ao lado de seu pai, Pedro finalmente sentiu que estava em paz consigo mesmo. Parte 5. O impacto duradouro. Meses depois daquela conversa com seu pai, Pedro viu os frutos de sua transformação pessoal se espalharem não só em sua vida, mas nas vidas de muitos. A empresa havia se adaptado ao novo propósito e, ao contrário do que alguns temiam, o impacto financeiro foi menos drástico do que previsto. A verdade era que o mercado começava a reconhecer o valor da responsabilidade social. Cada vez mais, investidores viam na visão de Pedro uma oportunidade de construir um legado duradouro, e não apenas de colher lucros imediatos. Mais do que isso, a empresa de Pedro agora era um símbolo de mudança. A mídia e outros empresários começaram a reconhecer o poder do que ele havia feito. Ele transformou uma companhia orientada apenas pelo lucro em um modelo de negócio sustentável e humanitário. Mas o que mais o deixava orgulhoso era o impacto direto nas pessoas que agora tinham não apenas casas, mas vidas dignas. Certo dia, Pedro foi convidado para dar uma palestra em uma das mais prestigiadas conferências de empreendedores do país. Ele havia se tornado uma referência, não apenas por sua trajetória de sucesso, mas pela mudança de rumo que sua empresa havia tomado. No palco, diante de uma plateia de jovens empreendedores e veteranos da indústria, Pedro respirou fundo, recordando as lições que o trouxeram até ali. Durante muitos anos, eu acreditava que sucesso era algo medido pelo que conquistamos para nós mesmos. Ele começou, a voz firme, mas suave. Cresci em uma família humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe uma costureira. Eles me ensinaram que o trabalho honesto e o esforço são a base de qualquer conquista. Mas, quando comecei a crescer no mundo dos negócios, algo se perdeu. Eu estava tão focado em alcançar o topo, em ser reconhecido, que me esqueci de algo muito mais importante. Pedro fez uma pausa, olhando para o público que o observava atentamente. O sucesso, descobri, não é sobre quão alto podemos chegar sozinhos. É sobre quantas pessoas podemos ajudar a subir junto conosco. É sobre usar os recursos e as oportunidades que temos para criar algo que vá além de nós mesmos. Ele sorriu, lembrando-se das palavras de seu pai. Não importa o tamanho do edifício que você constrói, se ele não abrigar o que realmente importa: a dignidade, a humildade e a esperança de quem nele vive.
A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pedro sabia que, para muitos ali, o conceito de sucesso ainda estava ligado ao acúmulo de bens materiais, mas esperava plantar a semente de uma nova ideia, a de que o verdadeiro sucesso é compartilhado. Quando comecei a construir moradias populares, muitos me chamaram de louco. Disseram que eu estava arriscando tudo, que não valia a pena. Mas eu sabia, no fundo, que era a coisa certa a fazer. E sabem o que descobri? Quando você faz algo com um propósito maior, quando sua missão é guiada pela compaixão e pelo desejo de ajudar os outros, o sucesso vem de formas inesperadas. Ele olhou ao redor, lembrando-se de cada rosto que conhecera nos projetos, das histórias que ouvirá, dos sorrisos sinceros de gratidão. Hoje, minha empresa é mais forte do que nunca. Não porque construímos os prédios mais altos ou fizemos os negócios mais lucrativos, mas porque ajudamos pessoas a viverem com dignidade. Transformamos não só tijolos e cimento em casas, mas também esperança em realidades. A plateia irrompeu em aplausos. Pedro sentiu a vibração do momento, mas o que mais o emocionava era o impacto que suas palavras podiam causar naqueles que ainda estavam começando suas jornadas. Ele queria que eles entendessem que, por mais que o sucesso financeiro fosse importante, ele jamais deveria vir às custas dos valores que tornam a vida significativa. Após a palestra, enquanto conversava com os participantes, muitos jovens empreendedores se aproximaram dele com perguntas, desejosos de aprender como poderiam aplicar o que ele havia falado em seus próprios negócios. Pedro se viu compartilhando suas experiências de uma maneira mais íntima, orientando, aconselhando e, principalmente, inspirando-os a manter a humanidade em cada decisão. Uma dessas conversas ficou marcada. Uma jovem chamada Clara, que estava começando sua própria startup de tecnologia, falou com Pedro com lágrimas nos olhos. Suas palavras me tocaram profundamente. Ela disse: "Estou começando agora, e sempre pensei que precisaria ser implacável para ter sucesso. Mas o Senhor me mostrou que existe outra maneira, que posso construir algo de valor sem perder de vista quem eu sou." Pedro sorriu, lembrando-se de como também havia se sentido perdido no início. Clara, o que define sua jornada não são as dificuldades que você enfrenta, mas a maneira como você escolhe superá-las. Nunca se esqueça de onde você veio e por que começou. O sucesso de verdade é aquele que você compartilha com os outros. Ela agradeceu, e Pedro sentiu uma conexão especial naquele momento, como se estivesse passando adiante as lições que tanto lutara para aprender. Dias depois, Pedro recebeu uma ligação que trouxe uma emoção inesperada. Seu pai, que já estava com a saúde frágil, havia passado mal e sido internado. Pedro correu para o hospital, o coração apertado de preocupação. Sentia que, embora estivesse em paz consigo mesmo, ainda havia tanto que queria compartilhar com seu pai, tanto que queria dizer. Quando chegou ao hospital, encontrou sua mãe ao lado de seu Antônio, segurando sua mão. O rosto de seu pai estava pálido, mas seus olhos ainda brilhavam com a sabedoria de sempre. "Filho", seu pai murmurou, com a voz fraca, mas firme, "sempre soube que você faria algo grande. E não estou falando dos prédios." Pedro sentiu um nó na garganta e apertou a mão do pai. "Tudo o que sou, pai, eu devo a você. Foi você quem me ensinou o que realmente importa." Seu Antônio sorriu, um sorriso que transmitia paz. "Você fez mais do que isso, Pedro. Você ensinou aos outros. E é isso que fará com que seu legado dure." Pedro sabia que aquelas eram palavras de despedida, mas também de profundo orgulho. E, naquele momento, ele sentiu que seu pai estava lhe passando o bastão, não apenas como um construtor de casas, mas como alguém que constrói vidas e legados. Horas depois, seu Antônio partiu, em paz. Pedro, embora profundamente triste, sentiu-se consolado por ter honrado as lições de seu pai. Ele sabia que a melhor forma de manter vivo o espírito de seu pai era continuar vivendo e liderando com humildade e compaixão. E assim, Pedro continuou a construir, não apenas prédios, mas uma nova definição de sucesso, um que tocava vidas, inspirava corações e, acima de tudo, honrava as lições que recebeu desde pequeno. Parte 6. Raízes profundas e novos ramos. Após a partida de seu pai, Pedro sentiu um vazio que as conquistas profissionais e as realizações pessoais não podiam preencher. Seu Antônio havia sido o pilar de sua vida, a fonte de sua sabedoria, e agora ele não estava mais ali para compartilhar seus conselhos simples e cheios de verdade.
Mas Pedro sabia que seu legado vivia através dele, e também através de todos aqueles que tocava com seu trabalho. Nos meses seguintes, ele se dedicou ainda mais ao propósito que havia assumido: construir não apenas casas, mas comunidades. Ele ampliou os programas de educação e capacitação profissional para os jovens e começou a se engajar em iniciativas voltadas à preservação ambiental, criando projetos sustentáveis que pudessem servir de exemplo para outras construtoras e empresas. O impacto de seu trabalho ia além das paredes físicas que ele erguia. Ele estava transformando vidas e culturas. No entanto, por mais que se sentisse realizado com tudo isso, Pedro percebeu que, ao longo do caminho, havia deixado algo para trás: sua própria vida pessoal. Os anos de dedicação incondicional ao trabalho tinham levado a sacrifícios. Ele havia se distanciado de amizades antigas, e embora tivesse construído uma carreira admirável, ainda sentia falta de uma coisa: uma conexão verdadeira, algo que o fizesse se sentir tão ancorado quanto as lições que seu pai lhe ensinara. Foi em uma de suas visitas a um novo projeto na periferia da cidade que algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pelos terrenos que estavam sendo preparados para a construção de mais uma série de moradias, Pedro foi abordado por uma jovem engenheira que fazia parte de sua equipe. Ele não a conhecia bem, mas ela havia se destacado nos últimos meses pela eficiência e comprometimento. "Senhor Pedro, posso lhe mostrar algo?" ela perguntou, com um leve sorriso no rosto. Pedro, sempre aberto a novas ideias, assentiu. Eles caminharam até um ponto mais afastado do canteiro de obras, onde a jovem parou diante de uma árvore que parecia fora de lugar no cenário de máquinas e construções. "Esta árvore aqui", ela disse, tocando suavemente o tronco, estava destinada a ser removida. "Mas descobrimos que é uma espécie rara e muito antiga. Achei que você poderia gostar de saber antes de tomarmos qualquer decisão." Pedro olhou para a árvore, seus galhos retorcidos e fortes, resistindo à transformação do ambiente ao seu redor. Ele sorriu, lembrando-se da árvore no quintal de sua infância, aquela sob a qual havia conversado com seu pai tantas vezes. Havia algo simbólico ali, uma conexão profunda que ele não podia ignorar. "Vamos preservá-la", respondeu Pedro, com firmeza. "Essa árvore faz parte deste lugar tanto quanto as casas que vamos construir. Ela deve ficar." A jovem engenheira sorriu novamente, dessa vez com mais gratidão. Ela parecia ter compreendido a importância do gesto. "Obrigada, Senhor Pedro. Eu sabia que o senhor pensaria assim. Aliás, meu nome é Laura." "Muito prazer, Laura", respondeu Pedro, apertando a mão dela com um gesto caloroso. "E obrigado por me trazer até aqui." Aquele encontro foi breve, mas algo nele ficou na mente de Pedro. Laura era diferente dos outros membros de sua equipe. Havia uma calma e uma sensibilidade nela que o intrigava. Nos dias seguintes, Pedro a viu novamente várias vezes no canteiro de obras, sempre atenta aos detalhes, trabalhando incansavelmente, mas com uma energia tranquila que era contagiante. Semanas depois, em uma visita de acompanhamento ao mesmo projeto, Pedro a encontrou de novo, desta vez em um almoço com a equipe. Sentaram-se juntos e, em meio à conversa sobre trabalho, acabaram compartilhando histórias pessoais. Laura, para surpresa de Pedro, tinha uma história que refletia muito da sua própria jornada. "Meu pai também era pedreiro", ela revelou, enquanto cortava sua comida. "Ele me ensinou tudo sobre o valor de construir algo que dure. Quando decidi estudar engenharia, foi para continuar o legado dele de alguma forma." É engraçado pensar que, mesmo depois de todos esses anos de estudo e trabalho, ainda me sinto conectada a essa simplicidade. Pedro ficou surpreso com a familiaridade das palavras. Era como se estivesse ouvindo uma versão diferente de si mesmo, de sua própria vida, mas com um toque de sensibilidade que ele não havia encontrado em muitos ao longo de sua carreira. "Você tem sorte de ter percebido isso cedo", comentou ele, com um sorriso leve. "Eu precisei de alguns anos e algumas reviravoltas para entender o que realmente importa." Eles conversaram por horas naquele dia, sobre arquitetura, construção, mas também sobre a vida, sobre o que significa criar algo que perdure. Pedro se viu cada vez mais fascinado pela visão de mundo de Laura, pela forma como ela valorizava as pequenas coisas, algo que ele também redescobrira, mas que sempre precisou de um lembrete. Nos meses seguintes, Pedro e Laura se aproximaram naturalmente. Ela não o via como magnata da construção, mas como alguém que compartilhava os mesmos valores e raízes. Com ela,
Pedro encontrava um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal que não havia sentido em muito tempo. A amizade cresceu para algo mais, uma conexão genuína, uma parceria que ia além do trabalho. E assim, enquanto Pedro continuava a expandir sua visão de construir não apenas prédios, mas vidas, ele percebeu que também estava construindo algo muito especial em sua própria vida, uma nova família. Laura trouxe de volta o que ele sempre procurou, um senso de pertencimento, um lar que não era feito de tijolos e cimento, mas de compreensão mútua, respeito e amor. Juntos, Pedro e Laura começaram a discutir novos projetos, não apenas focados na construção de casas, mas na criação de comunidades que valorizassem as pessoas e o meio ambiente. Eles se tornaram parceiros de vida e de visão, compartilhando a crença de que o verdadeiro legado de alguém não é medido pela altura dos prédios que se constroem, mas pela profundidade das raízes que se deixam no solo. Pedro havia começado sua jornada como um jovem ambicioso, em busca de sucesso e reconhecimento, mas ao longo do caminho, ele descobriu que o verdadeiro sucesso está em viver com humildade, e que os maiores legados são aqueles que tocamos diretamente, com as mãos e com o coração. E agora, com Laura ao seu lado, ele sabia que estava plantando algo que duraria por gerações, assim como a velha árvore que decidiu preservar naquele terreno.